Olá, bom dia, tudo bem? Eu queria gravar um áudio hoje a respeito da impaciência. O que é impaciência? Na verdade, nós temos uma gama de informação a respeito de Lázaro, por exemplo, nas Escrituras Sagradas. Quando Lázaro está enfermo, foi enviado até o Messias um dito, né? Aquele que tu amas está enfermo. Onde Marta e Maria moravam com Lázaro, era bem próximo, não era muito longe de Jerusalém. O que ocorre nesse interim é uma necessidade que mandaram avisar ao Messias que Lázaro estava enfermo. E é bom enfatizar, aquele que tu amas está enfermo. O Messias, ouvindo isso, no capítulo 11 do livro de João, no versículo 6, está escrito assim: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Imagina uma pessoa que te ama muito, atrasar 2 dias para ir até você, e ele gastou 4 dias, porque esses 2 dias, mais 2 dias para chegar onde estava Lázaro, dava-se então 4 dias. E quando ele foi, a Marta foi encontrar com ele e disse: se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse, muito claro na expectativa da Marta, da Maria, era que o Messias curasse ele vivo, né? Mas chegou, ele já tinha morrido e disse: ele já cheira mal, já tem 4 dias que ele está na sepultura. E houve uma informação, uma troca de informação, quando a Maria falou: se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. E o Messias disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então essa questão da impaciência é uma questão muito óbvia, né? Eu tenho um amigo, ele pode me ajudar, ele gasta 4 dias para vir, e quando ele chega, o irmão já tinha morrido. No dia que saiu para chamar o Messias, ele morreu. Então fez 4 dias de morto, de falecido. Estando ele num túmulo, numa sepultura, numa láspide de pedra, cavado numa rocha, amarrado de pé e mão, vendado, porque os judeus tinham esse hábito, né, naquela época. O que ocorria então é que não tinha mais nada o que fazer. Então o Messias disse: eu sou a ressurreição e a vida. E ela disse: eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Essa é a questão da impaciência, onde eu tenho pequenos pontos para observação. Por que então ela sabia que ele havia te ressuscitar no último dia? Qual era o último dia? O grande e terrível dia do Senhor, quando ele ressuscitaria os mortos e julgaria os mortos pelas obras feitas, e aí então teria a condenação ou a salvação, ou uma ideia preliminar concebida dentro da cultura humana, que seria desta forma. Mas o mais importante de tudo isso, que eu quero enfatizar, é a impaciência. Quando disse que ele estava morto, estava numa sepultura, ela diz: não, já cheira mal, já tem 4 dias, não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou os recursos. Vem o Messias e diz assim: tirai a pedra. Amados, a pedra, na verdade, era a pedra do túmulo, mas isso é uma figura que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 1, uma figura de um bem vindouro. A pedra, na verdade, era a lei de Moisés, onde estava escrito: aqui jaz o mundo no maligno. Aqui jaz o ser humano morto em seus delitos e pecado. Aqui jaz o Adão, que morreu no dia em que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu poderia falar mais 60, 70 passagens semelhantes para imbuir a ideia da morte. A morte era uma separação entre o Criador e o homem. Mas tirar a pedra era a solução. Tirar a lei, acabar com a lei, findar a lei. A lei que foi posta pelos anjos na mão de um mediador. A palavra falada pelos anjos, todos aqueles que não obedeceram, recebeu justo castigo. E disse o livro de Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 2, tendo os anjos falado, a condenação era certa. Porque se a palavra falada pelos anjos não foi obedecida, não foi recebida e praticada e obedecida, receberiam eles justo castigo pela desobediência, pela lei.
Então, Paulo, quando chega, ele traz uma doutrina da expectativa da nova aliança, dizendo assim: o fim da lei é Cristo, o fim da lei é o ungido, o fim da lei é o Messias. E ela, por certo, Marta, Maria, sabia que o Messias era o verdadeiro homem que havia de vir ao mundo para trazer esta bondade e reconciliar o homem com Deus, estando Deus em Cristo, reconciliando consigo o homem, após a ressurreição, não antes da ressurreição. E aqui estávamos antes da ressurreição, porque o Messias estava ali, e ele chama Lázaro, e ele diz: Lázaro, saia para fora, depois que tiraram a pedra. Aí vem o ministério da vida. O ministério da condenação acabou, o ministério da vida chega, e aqueles que ouviriam a voz do Filho de Deus ressuscitaria da morte espiritual, da morte eterna. Lázaro saiu da morte física como uma tipologia do Lázaro saindo. Se nós observarmos em Lucas fala de um Lázaro que estava doente, enfermo, cheio de chagas e que morreu estava no inferno, estava na sepultura, estava ali ao seio de Abraão e vendo Lázaro ao longe, alguém, o rico, né, chamado Lázaro também, ele vê e ele fala algo muito importante, né? Deixe que molhe pelo menos a ponta da minha língua. Ele diz: não, você já morreu, acabou, não há mais solução. Mas o que foi dito? Qual era a expectativa e a esperança daquele que estava no inferno, em tormentos, querendo receber um refrigério, um alento, até então não dado ao homem? Ele disse: não. Ele falou: olha, deixa eu ir ter com meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para cá também, para esse lugar de tormento. E o que foi dado a palavra? Se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco hão de acreditar, ainda que eu leve um morto à vida. E aí ele vem e ressuscita um Lázaro para trazer para os judeus uma reflexão terrível. Lázaro era uma testemunha viva daquele que havia passado pela morte e voltado à vida 4 dias depois. Na expectativa judaica, o homem depois de 3 dias não tinha mais retorno. Esperava-se 3 dias. No Brasil espera-se 24 horas. Mas ali era uma figura, era uma equiparação, era um arquetipo, era algo como uma parábola, mas algo que estava ali, o próprio Criador encarnado, habitando entre nós, cheio de bondade, cheio de benignidade e cheio de fatos reais para mostrar isso a todos nós. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: qual é a impaciência? Quando alguém atrasa 1 dia, 2 dias, atrasa a prestação da casa, atrasa a prestação do carro, atrasa uma viagem, atrasa um recurso financeiro, você fica extremamente impaciente. Eu quero te mostrar esse Messias maravilhoso chamado Yahusha, o nome verdadeiro dele em hebraico. Yahusha, o Messias, quis nos ensinar algo muito importante também para o dia de hoje, 2025. Exatamente nesse dia de hoje, para que nós venhamos a ter, em abril, uma verdadeira mensagem. Qual é? Não seja impaciente, nem intolerante. Quando algo atrasar, demorar, mesmo da parte do nosso bondoso Salvador, como disse, aquele que tu amas está enfermo. Ele deixou morrer, ele deixou passar da hora, ele deixou passar da hora do momento antes. Ele estava vivo, poderia ter feito alguma coisa na visão e na ótica humana. Mas ele deixou morrer e passar 4 dias. Sabe para quê? Para te dar a entender, bem claro, que se passar da hora, ele resolve do mesmo jeito. Essa é a mensagem para acabar com a sua impaciência. Grande abraço, feliz tudo a todos. Meu nome é Jorge Cruz, sou um mensageiro, simples mensageiro, da palavra do nosso bondoso Criador, nosso bondoso Pai. Um abraço e até breve.